Como sempre, com os comentadores da SIC, João Maria Joné e a Ana Cavalieri, e hoje, como convidada, Mónica Dias, também comentadora da SIC. Sejam todos muito bem-vindos. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Mónica, comece por si. Rumor ou não, há aqui estas notícias que dão conta que, afinal, os Estados Unidos não estão a ter todas as capacidades, todas as munições, todos os equipamentos que são necessários para atacar o Irão. Algo que Donald Trump tem vindo a tentar negar. O que é que será verdade e o que é que será mentira no meio disto? Muito boa tarde, e para começar exatamente com esta palavra rumor, eu creio que é esse o problema quando se faz política, enfim, com um objetivo de responder e agradar e a fazer política na rua, ou seja, nas redes sociais e através de uma manipulação da comunicação. Repare que Donald Trump dirige-se muitas vezes aos americanos, não através de uma declaração, enfim, da Casa Branca, mas através da sua rede social. E, portanto, há muitas contradições constantemente e, portanto, esta política não se vai aguentar muito tempo, porque é tão imprevisível para o próprio, é muito difícil de controlar. E este é um bom exemplo daquilo que aconteceu. Obviamente que, em meu entender, Donald Trump não está a querer ver a realidade e rodeou-se também por pessoas que têm medo de dizer a verdade. Aqueles que dizem a verdade ou que exprimem alguma crítica são despedidos, afastados, alguns até com processos e de forma muito, muito cruel na praça pública, ou seja, mais uma vez nas redes sociais. E, portanto, este grupo em torno de Donald Trump vai, obviamente, mentir para conseguir vantagens. É ele próprio que diz que essas pessoas que libertaram esta informação são traidores. São traidores, mas, por outro lado, nega o facto de não haver falta de munições. Afinal, em que é que ficamos? Ficamos, são traidores, não é? Enfim, em termos de ter atenção em quem acreditar, e, por exemplo, há vários think tanks de grande autoridade que devemos respeitar. Há jornalistas que são jornalistas há anos e que fazem um trabalho de pesquisa exaustivo e, portanto, que não estão neste desafio de vender mais ou menos e, portanto, fazem um trabalho sério e que podemos confiar. E, de facto, esta guerra tem custos muito, muito elevados. Repare, estima-se que sejam por volta de 37 mil milhões, segundo algumas fontes, as próprias fontes do Pentágono. Outras apontam para despesas muito maiores, sobretudo as despesas depois secundárias e relacionadas. E a maior contradição, em meu ver, é um pedido que o próprio Pete Hegseth fez em julho, portanto há pouquíssimas semanas, a pedir fundos de emergência entre 37 mil milhões e 87 mil milhões para utilizar como injeção extra na defesa para sustentar esta guerra. Ora, deixe-me só concluir com uma reflexão que me parece também interessante. Os Estados Unidos e este governo cancelou um grande apoio do USAID, que fazia parte de uma estratégia política externa também importante, cortou por volta de 10 mil milhões, porque dizia que não queria fazer com que, enfim, o cidadão americano tivesse tantas despesas e, afinal, só nos primeiros dias gastou esse montante precisamente na guerra do Irão, com resultados ainda muito questionáveis e, portanto, obviamente que há aqui, vamos ser generosos, um grande equívoco. O que nós não sabemos é se Donald Trump, de facto, vive num mundo de fantasia e acredita realmente que as informações que lhe chegam são verdadeiras ou se, de facto, é uma tentativa de transmitir notícias erradas deliberadamente. Só uma parte, mas o próprio, acho que foi o momento mais engraçado da semana, acho que ele próprio admite que não tem as munições todas, não é? Porque ele diz, nós estamos carregados de munições, especialmente de certos tipos. Se estão especialmente certos tipos, é que especialmente outros tipos faltam. E não podem prestar à Ucrânia, porque pode não chegar.
Portanto, sim, há aqui muitas contradições. Ana Cavaldieri, onde é que estão as contradições de Donald Trump no que diz respeito à guerra com o Irão? Há bastante, antes de mais, estou com muitas saudades de todos. Mónica, obrigada por estar cá, do meu colega João, já são muitas semanas à distância. Estou aqui nos Estados Unidos e eu tenho visto de perto aquilo que tem sido a reação, eu tenho falado com muita gente, a reação das pessoas relativamente ao prolongamento desta guerra e a associação que fazem ao facto dos preços dos combustíveis ainda estarem elevados, ou pelo menos não estarem a descer daquilo que seria aquilo que tinha sido prometido. Relativamente às munições, eu penso que desde abril, a partir do momento em que o cessar-fogo foi a escolha seguida e não a escalada natural para tentar atingir as estações de duplo uso, nomeadamente centrais elétricas e pontes, que logisticamente a única explicação seria a falta de interceptores, tanto dos Patriot como dos THAAD, que são os dois tipos de munições que são muito difíceis de produzir. A estrutura, todo o complexo militar e industrial americano está sustentado em algumas empresas que são altamente eficientes, mas estão preparadas para fazer produção de munições em tempos de paz, não em termos de uma intensidade de guerra prolongada que fosse necessário sistemas de defesa antiaéreos sempre a serem alimentados com munições. E o problema destas munições, que são altamente sofisticadas, altamente inteligentes, com o objetivo de tentar fazer um bloqueio de munições de médio e longo alcance a quase a 100%. O grande problema é que a produção destas munições é dispersa por vários subcontractors, ou seja, outras várias empresas. Umas produzem a parte dos motores, que são, a maior parte das pessoas se calhar não sabe, mas só muito poucas empresas é que têm a capacidade fazer aqueles motores específicos para armas, não é armas, mas sistemas de grande calibre. Também é preciso os semicondutores, poucas empresas têm essa possibilidade. As próprias matérias-primas são difícil acesso, ou seja, há toda uma cadeia de produção, de abastecimento e produção que num cenário de guerra intenso, claro que os Estados Unidos poderiam fazer o repurposing, ou seja, poderiam adaptar várias das suas fábricas e das suas indústrias para produzir, mas na maneira que é a capacidade industrial atual, que é o eficiente, ou seja, não é suposto neste momento haver uma projeção de escala de produção à escala que seria necessária, porque não se está a viver num tempo de guerra intensiva, não se deve adaptar as circunstâncias a objetivos que neste momento não é o eficiente para o governo. Ou para o orçamento, mas não é uma questão de dinheiro, essencialmente, é uma questão de limite de produção, mesmo que o Pentágono tivesse o dinheiro. E tem, não esquecer que o Pentágono tem 1 trillion, ou seja, tem uma capacidade de despesa militar enorme, que poderia canalizar, mesmo que quisesse, e canaliza, e está a fazer a pressão com certeza para lançar aprovar as licenças que são necessárias e estabelecer todas as fábricas e as cadeias de abastecimento que são necessárias. Isto tudo demora tempo, demora dinheiro. Mas e Donald o grande Trump problema, continua a garantir que não falta nada, certo? Não, eu penso que falta, ele sabe que falta, ele próprio nas declarações disse que havia algumas munições de falta, e as munições são os interceptores Patriot e THAAD, nós sabemos disso. É interessante que as fugas de informação têm de vir a alto nível, porque a maneira como a informação está dispersa no Pentágono é chamado um princípio que em inglês chama-se need to know basis, ou seja, cada general, cada líder de departamento só sabe aquilo que é preciso que ele próprio saiba, ou seja, para se saber que há limite de munições, quer dizer que só generais de topo. Por exemplo, o líder da CENTCOM, os Estados Unidos, em termos de operações, estão divididos em vários centrais de comando. Temos, por exemplo, no Médio Oriente é CENTCOM, na América Latina e América do Sul é SOUTHCOM. O almirante Bradley Cooper, que está a dirigir as operações no Médio Oriente, só sabe naturalmente aquilo que ele precisa de saber para gerir estas operações. Então saberá o tipo de munições que tem, mas não saberá com certeza outro tipo de munições que estão dispersas noutras centrais de comando que ele não está envolvido. As pessoas conseguem cruzar estas informações e podem fazer este tipo de fugas de informação, são pessoas de altíssimo nível, tanto na liderança civil, nomeadamente Keith Hackett, nomeadamente o vice-presidente J.D. Vance, que poderia ter interesse em fazer algumas fugas de informação neste nível. E por isso é que é tão importante para Donald Trump, primeiro, saber quem é que está a comunicar com os meios de informação
porque isto naturalmente é altamente, para quem quer conduzir um processo de negociação, não pode dizer ao adversário, olha, nós estamos cheios de problemas com as nossas munições de interceptores, conseguem ter capacidade de dissuasão porque basta ameaçar retaliar contra as centrais de dessalinação ou as centrais elétricas da Arábia Saudita, do Kuwait, que nós não iremos proteger, então nunca faremos uma escalada que possa pôr em risco esses alvos. Isso é um grande problema e eu penso que Donald Trump naturalmente não quer assumir algo que vai fazer a sua posição negocial enfranquecer, mas não é preciso ter informação desse alto nível para saber que há falta de interceptores. João Maria As decisões a 7 de abril de não passar para uma nova fase de guerra já... Eu acho que a Ana acertou no alvo, que é o J.D. Vance, e mostra um bocadinho a divisão que há dentro do Partido Republicano, cada vez maior. Ainda esta semana tivemos o que Donald Trump chamaria, e eu não deixaria de concordar, o encontro de alto nível dos chalupas do Partido Republicano. Joe Kent, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene. Um encontro de, gente cética em relação à governação de Donald Trump neste mandato por achar que ela foi insuficientemente isolacionista. E em que eu diria que J.D. Vance se apoia ligeiramente, sendo que este grupo já tende a achar, e é o que se diz sobre este encontro, já tende a achar que J.D. Vance está demasiado comprometido por estar a cooperar com Donald Trump. Portanto, nós já temos aqui esta divisão dentro do Partido Republicano, em que J.D. Vance sente um bocadinho a pressão, porque se ele é demasiado associado à ala que apoia a guerra, está-se a meter num território que é muito mais natural a Marco Rubio. Sim. Se ele... E está-se a afastar de uma base natural de apoio que teria junto das pessoas que estão mais à direita dentro do partido, os mais radicais do partido. Se ele se afasta demasiado, choca no culto de personalidade que no fundo é de Donald Trump, que no fundo é a cola do atual Partido Republicano. Portanto, ele está aqui, como os ingleses costumam dizer, entre uma pedra e um sítio duro. Between a rock and a hard place. Mas o que é que isto nos indica? Indica que há pressão política a surgir não só da probabilidade do Partido Democrata vencer as intercalares, e isto também é uma coisa a ter em conta quando olhamos para a estratégia do Irão. Não é a primeira vez, aliás, este regime nasceu assim, a olhar para os calendários políticos dos Estados Unidos e a pressionar os Estados Unidos para condicionar os seus calendários políticos. O regime do Irão, a primeira coisa que este novo regime fez a partir da sua revolução instaladora foi garantir que o Presidente dos Estados Unidos em funções não era reeleito, que era Jimmy Carter no caso, e acabou por manter reféns pessoas na embaixada em Teherão até Ronald Reagan se tornar Presidente, e a partir daí libertou-os. Portanto, há no Irão esta sensibilidade óbvia de onde é que se deve apertar nos Estados Unidos, e portanto esse incentivo para aguentar até novembro e fazer e permitir a tal coisa que a Ana fala, que eu acho que é o mais importante de tudo, preço de gasolina altos, para ajudar a causa do Partido Democrata. Deixa-me trazer também aqui uma questão que levantava a Mónica, que é a forma como o Presidente estará ou não a ser informado sobre o que se passa na guerra. Será que Donald Trump sabe realmente no terreno as dificuldades? Eu penso que sim. Apesar de eu não reconhecer, acho que aliás é uma coisa unânime, capacidade ou qualidade do atual Secretário da Defesa, auto-intitulado Secretário da Guerra, para executar estas funções. O Pentágono é uma estrutura muito mais profissional do que isso, e mesmo que o Secretário da Defesa tenha dificultado muito essa capacidade de resposta ao proibir promoções de pessoas que ele acha que estão a ser promovidas por questões identitárias, apesar de elas serem promoções por mérito, ao promover, não por mérito, mas por afinidade política, o atual chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Apesar de haver esse caldo, o Pentágono continua uma estrutura hipercompetente, e os sistemas de informação dos Estados Unidos idem, se não... Portanto, não é informação errada que lhe está a chegar? Eu penso que, por mais maquilhada que possa estar a informação, Donald Trump tem uma noção de que o conflito não lhe está a correr bem. Portanto, não estamos no total imperador sem roupa. E agora que saída para o conflito? Eu penso que a saída não depende dele, e quando nós vemos o que aconteceu esta semana no Irão, e o que o Irão disse, que é vamos reabrir, sim senhora, mas não para os Estados Unidos e não para Israel,
nós vemos que não há, na parte do Irão, o interesse lá está. Porque eles percebem que terão muito mais a ganhar com infligir derrotas ao Partido Republicano e a Donald Trump em novembro do que andar a negociar agora e a permitir uma vitória. Eu acho que eles perceberam isso da reação ao primeiro cessar-fogo. Sim. Porque isso permitiu uma subida relativa dos republicanos nas sondagens, que agora já desapareceu e já piorou até. Sim, Mónica. Deixe-me só aqui acrescentar que, obviamente, o Irão escuta estes rumores e também estes conflitos dentro do partido com muita atenção, mas não são os únicos a escutar. A China está a escutar e também a Rússia está a escutar e a Coreia do Norte e obviamente que quanto menos... Sim, mas a Europa, apesar de tudo, é um aliado por princípio de valores, não é ainda? Agora, a China está em nítida oposição e também a Rússia e, portanto, aqui estamos a assistir a um grande conflito, na verdade, que vai acontecer nos próximos meses e cada vez mais forte, porque, na verdade, falávamos aqui do Partido Republicano, mas, em meu entender, o Partido Republicano já não existe, acabou. Os republicanos, que vêm precisamente da tradição de Ronald Reagan e que, aliás, tinham um propósito muito grande, como esta ideia de state building, etc., não estão, desapareceram, tiveram muito medo, foram muito intimidados, muitos deles, e, portanto, o movimento MAGA tomou este partido e depois há outros que são também seguidores de Donald Trump, quase de uma forma religiosa. E depois acontece aqui uma mas coisa também já que me começam parece... a aparecer os céticos, Sim, não é? mas e depois acontece uma coisa muito dramática do ponto de vista geopolítico, que é este grupo MAGA, este grupo à volta de J.D. Vance. Atenção, eu duvido muito que J.D. Vance tivesse vencido qualquer eleição. Portanto, este movimento MAGA utilizou também Donald Trump aliás, a última vez que foi a como votos, teve muita porta-lança dificuldade. para conseguir ser eleito e ter poder, não é? E tem uma estratégia muito clara que é diferente daquela de Donald Trump. Mas o que eu quero dizer é que todo este grupo de J.D. Vance, e Tucker Carlson, etc., todo este grupo não tem experiência nem interesse em política externa. O que lhes interessa é a política interna e governar, e política interna e controlar as instituições, e talvez um discurso identitário, uma América tradicional, não sabemos. Mas o que interessa aqui é que não são peritos, não têm grandes especialistas, nem grande interesse em política externa e geopolítica e acreditam, erradamente, que os Estados Unidos se podem isolar ou concentrar só e não percebem, de facto, a dinâmica global que o mundo tem e, portanto, eu creio que estão a perder por isso. E, portanto, uma figura muito interessante aqui, neste xadrez, é, de facto, Marco Rubio. Porque Marco Rubio era um republicano verdadeiro, não é? Portanto, era alguém, aliás, que eu lembro-me de um discurso absolutamente fantástico que Marco Rubio fez em defesa, precisamente, do USAID, não é? Portanto, vamos ver como é que Rubio consegue ter apoios ou não dentro deste aglomerado de Partido Republicano. Vamos ver se ele se aguenta e também ele é, de facto, alguém que tem uma noção nítida daquilo que é a China, daquilo que é a Rússia e de quais são os valores e os verdadeiros aliados dos Estados Unidos. É isso que falta aos MAGA, Ana, esta visão externa do mundo, dos Estados Unidos para o mundo? Eu penso que os MAGA, em termos daquilo que é a base eleitoral que levou à eleição de Trump, nomeadamente a classe trabalhadora de determinados estados que eram ex-potências industriais e que ficaram e que têm assim uma dúvida permanente relativamente aos processos de globalização. Eu penso também uma maior cautela ou um maior distanciamento ao que tipo de intervenções ter no espaço da arena internacional, isto porque as guerras do Iraque e do Afeganistão tiraram muita credibilidade ao tipo de ideologia de política externa chamada neocons, ou seja, pessoas que estariam mais adeptas a promover determinadas intervenções em países, nomeadamente no Médio Oriente, com o propósito de fazer florescer uma democracia aliada aos valores que nós estamos habituados aqui no Ocidente. Mas eu penso que essas experiências tiraram daquilo que é do público americano a vontade de fazer esse tipo de intervenções com base em promover a democracia e os direitos humanos no mundo e querer só intervenções que tenham um interesse manifesto para aquilo que são os benefícios para os Estados Unidos.
Mas eu penso Mas em relação que agora, por exemplo, à J.D. guerra Vance- eu no penso que Irão, o que é que estas pessoas que ainda agora falávamos aqui, que começam a contrapor-se a Donald Trump, olham para a mas forma essa a da saída distinção- da guerra? Eu penso que o movimento MAGA ainda está muito ligado àquilo que é a liderança de Donald Trump. E J.D. Vance está-se a associar com pessoas tanto a Mónica como o João já referiram, Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, são pessoas que são mais associadas aos chamados gripers da internet, que são é uma direita pós-liberal, ou seja, a MAGA, aquilo que é Donald Trump, mas talvez mais a linha adotada por aquilo que ainda foi a ideologia aberta, ainda era liberal, enquanto estes do Tucker Carlson, J.D. Vance estão a roçar muito, o Tucker Carlson abertamente, mas J.D. Vance já está a tentar promover uma ideologia pós-liberal. No fundo, o liberalismo centra-se na política, no indivíduo, não é? Ou seja, poderá haver uma posição mais isolacionista em termos de política externa, é uma posição mais isolacionista do que os neocons, mas menos isolacionista como de não fazer qualquer intervenção, independentemente de qualquer avaliação dos interesses americanos, mas em termos domésticos, em termos de organização da comunidade política, é pós-liberal no sentido em que é mais identitária, mas ligada à supremacia branca e ao racismo e ao antissemitismo. Sim. Enquanto aquilo que ainda é representante da maioria dos congressistas do Partido Republicano, eles ainda adotam uma postura filosófica liberal em que o indivíduo e não os grupos identitários em que a pessoa daquilo que consegues ver aí nos Estados Unidos, o Partido Republicano em si já morreu ou não? O Partido Republicano teve a sua grande luta ideológica em 2016 e o establishment, aquilo que foi o Comitê Nacional Republicano, deu uma grande luta àquilo que foi a tomada desta versão mais populista de Donald Trump, quando Donald Trump estava naquele palco das primárias do Partido Republicano, estava muito sozinho, nomeadamente Marco Rubio foi um candidato em 2016 contra Donald Trump e fez várias críticas. O establishment, eu lembro que na altura, até a Fox News, que estava muito ligado ao establishment do Partido Republicano, estava a fazer uma campanha muito contra o partido, aquilo que era este movimento de Trump, que era muito contra a imigração, muito contra a China como contrabalanço nesta arena bipartidária de geopolítica e muito também contra o politicamente correto. Todos os outros candidatos do Partido Republicano eram mais mainstream. E nessa luta ideológica que foi traçada a ferro e fogo e que o Partido Republicano tentou ao máximo evitar em 2016 que Donald Trump fosse o seu nomeado, Donald Trump conseguiu e houve um realinhamento eleitoral. Houve a noção de que o Partido Democrata era um partido das minorias étnicas e das classes de elite urbanas costais, ou costeiras, como agora já não sei como é que se diz em português, mas exato, costeiras, e que o partido então republicano era o partido das comunidades rurais e das comunidades trabalhadoras e dos subúrbios e talvez das pessoas que estavam... Essas foram as mudanças dos últimos anos, mas agora perguntando diretamente e numa resposta rápida, na atualidade, existe ou não o Partido Republicano? Sim, existe, mas reformulado, tal como o Partido Democrata foi reformulado em termos e está a ser reformulado nesta altura. Então vou deixar essa questão aqui para a João Maria Joné. Do ponto de vista dos democratas, que mudanças é que têm existido e como é que se devem posicionar? Eu, só para juntar-me um bocadinho ao que a Ana disse, eu também concordo. Eu acho que o Partido Republicano existe na medida em que existem dois polos na política americana e é assim desde 1860. Sim. A 64, se calhar a primeira eleição em que isso é um facto. E se em algumas coisas se este Partido Republicano tem muito pouco a ver com o Partido Republicano de Reagan, eu não diria que o Partido Republicano de Reagan é totalmente fiel ao Partido Republicano original, antes pelo contrário. Reagan, aliás, era um democrata. E há várias coisas, esta coisa geográfica de que a Ana fala é importante. O Partido Republicano histórico geográfico é um partido das elites costeiras, como a Ana disse. Também é um partido
dos imigrantes do Midwest, das pessoas que vêm das revoluções de 1848, dos alemães. É um partido que nasce a favor de coisas que não dizem nada a este partido atual, nomeadamente mais força para o Estado Federal para impor regras para todos. O Partido Republicano de Reagan é um partido federalista, portanto menos força para o Estado Federal. É um partido que nasce unido à volta da questão do protecionismo e das tarifas. Sim. Portanto, nesse sentido, Donald Trump é mais fiel ao Partido Republicano original do que qualquer presidente republicano desde a Segunda Guerra Mundial, o que aliás até faz algum sentido porque dois deles eram democratas, Eisenhower e Reagan. O Partido do Comércio Livre é historicamente o Partido Democrata, até para tirar partido da escravatura originalmente. Portanto, há coisas em que o Partido Republicano segue a sua matriz histórica com Trump de uma maneira que não seguia há muitos anos. Sim. E há até esta coisa isolacionista, racista, se lhe quisermos chamar, parte do Partido Republicano, quando nasce, vem de um partido que se chamava o Partido Americano, e que antes se chamava o Partido Know Nothing, que era um partido abertamente anti-imigração e que dizia que a imigração ia sujar o sangue norte-americano, que é uma coisa que Donald Trump também já disse. Portanto, os partidos americanos são coisas muito amplas e nós às vezes olhamos para eles como eles foram em determinado momento da história, e isto para entrar na resposta sobre o Partido Democrata, e eles são várias coisas. O Partido Democrata agora dizemos... É que o Partido Democrata já teve aqui tempo para fazer uma reflexão depois da derrota presidencial. Isso ainda só será feito quando escolher o nomeado de 2028. E mesmo aí... Sim. Mas neste tempo que passou, que mudanças é que já há? As mudanças que há são, eu diria que têm 3 dimensões diferentes. Uma tem a ver com o trauma de o que é que aconteceu na presidência Biden do ponto de vista da gestão, da percepção da sua idade. E, portanto, há uma luta geracional no Partido Democrata entre velhos e novos, dito pura e simplesmente. Sim. Há uma luta no Partido Democrata entre sistema não sistema, establishment não establishment, quem já está no poder e quem não está, quem está fora, dentro e fora. E há uma luta esquerda-direita. E depois ainda há uma quarta luta que tem a ver com esta guerra, que é uma luta que eu diria que é menos relevante, mas que acaba por ser sinalizadora de duas destas coisas, seja do esquerda-direita, seja do dentro-fora, que é a questão de Israel e da Palestina. Sim. Ou seja, ela não é em si decisiva em muitos casos, mas é uma maneira de sinalizar, porque um democrata que esteja dentro, no establishment, que esteja neste momento num cargo público, já terá votado a favor de coisas que apoiam Israel, de uma maneira que se tornou inaceitável para quem está fora, tendo em conta o atual comportamento do governo de Israel. E, portanto, nós vimos com um choque alguns democratas muito progressistas. Eu achei particularmente engraçada a campanha do Adriano Espaillat em Nova Iorque, que foi o primeiro antigo imigrante ilegal a ser eleito para o Congresso. Uma pessoa com credenciais progressistas acima de qualquer dúvida. Sim. Mas como já estava no poder há 10 anos, já tinha votado em algumas resoluções favoravelmente a questões relacionadas com Israel e, portanto, foi destruído por uma candidata comunista, que eu acho que vai ser dos maiores desastres da próxima legislatura, mas que conseguiu, através desse tema, velho contra novo, lá está, ele tinha 60 e tal, ela tinha 20 e tal, isto neste momento é a luta do Partido Democrata. Agora, isto quer dizer que o Partido Democrata agora é socialista? Eu diria que não quero dizer isso. Quero, aliás, dizer que quem está dentro até se organiza muito, aconteceu agora no Michigan, todos os democratas eleitos se organizaram à volta da candidata mais moderada. Quer dizer que há uma influência maior dos socialistas? Sim. Quer dizer que isso é a primeira vez, ou que é inédito, ou que levam numa marcha constante para isso? Também não, porque no tempo de Roosevelt e nos anos 30 houve vários socialistas com poder dentro do Partido Democrata que depois acabaram por perder. Ana, rapidamente, sim. Queres acrescentar? Tal como tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata têm as figuras ou ideologias consideradas não tão extremistas como, por exemplo, no Partido Republicano, Tucker Carlson ou Candace Owens, que estão neste momento abertamente contra o presidente Trump. No Partido Democrata o que existe é que existe um movimento de organização muito poderoso neste momento no Partido Democrata, nomeadamente porque quando tem maior influência muito nas áreas universitárias e também nas classes mais afluentes, que é o DSA, que são os Democratic Socialists of America. E o problema é que estes ativistas, e eles estão numa linha
abertamente neomarxista e pós-modernista, o que também é algo pós-liberal, no sentido em que estão contra aquilo que o liberalismo representa e que a maior parte dos democratas moderados continuam a apoiar. E o grande problema se nós acharmos que o neomarxismo é um problema, é que eles têm uma capacidade de influência de campanha, de movimento e de iniciativas durante os períodos de campanha, que os moderados, que os comitês centrais de cada chapter do Partido Democrata não estão a conseguir. São pessoas que estão muito motivadas, são pessoas cuja identidade se organiza e as amizades e a própria identidade pessoal está organizada à volta desta mensagem política, e o grande problema é que estes candidatos democratas que estão a ser apoiados pelos Democratic Socialists of America estão a conseguir vencer eleições. O Michigan é um caso mais recente, que está provavelmente a preocupar algumas figuras do Partido Democrata relativamente a se vão conseguir apelar aos independentes. As pessoas que não estão preparadas para ir então à esquerda. Sim, concordo com aquilo que é dito, mas gostava só de chamar a atenção para o facto de aquilo que acontece nos Estados Unidos, de certa forma, é também espelhado e é um reflexo em si também daquilo que acontece em todo o mundo. Ou seja, os partidos na Europa estão a mudar. Há novos partidos e isso vai baralhar todo o sistema parlamentar ou todo o sistema de fazer política. E há aqui um fator que muda tudo, que são precisamente as redes sociais. E, portanto, enquanto que a política norte-americana foi muito marcada até pela liberdade de expressão e, por exemplo, pela imprensa, basta olharmos para os filmes de Capra, não é? Eu acho que é muito importante, podemos estudar e perceber a América muito bem se vermos aqueles filmes Mr. Smith Goes to Washington ou filmes assim, não é? Que mostram o que é que significava então o Partido Democrático, o Partido Republicano, etc., que mudaram também muito. Atenção, por exemplo, Woodrow Wilson muda completamente o Partido Democrático, se torna uma coisa diferente e, portanto, aquilo que o João estava a dizer, esta mudança tem acontecido sempre. Agora, qual é a grande Vamos mudança centrar-nos rapidamente no futuro, esta questão da guerra e de Israel, que também foi aqui levantado. Isto pode ser também, do ponto de vista decisivo, nos Estados Unidos? Parece-me que sim. Aliás, a influência desta guerra de Israel, e não a guerra Estados Unidos-Irão, mas sobretudo Israel, Líbano, Israel, Gaza, inflamou muito a política, também, aliás, na Grã-Bretanha, em muitos países europeus, mas também nos Estados Unidos, sobretudo, como o João já explicou, no Partido Democrata, mas parece-me que acontece aqui uma coisa muito interessante, é porque esta diferença entre jovens e mais velhos, porque o Partido Democrata e também o Partido Republicano de alguns anos tinha memória da Segunda Guerra Mundial, tinha memória do Holocausto e portanto, a consciência judaica nos Estados Unidos é fortemente marcada pelo Holocausto. Não é? E, portanto, os mais velhos têm apoiado estes candidatos socialistas. Exatamente. Esta memória está, no entanto, a desaparecer. Portanto, especialmente entre o movimento MAGA, não é tão relevante, não percebem, mas muito bem, então, mas o que é que nós temos a ver com isso? E, portanto, eu acho também esta memória que, atenção, também Donald Trump e o movimento MAGA têm um projeto muito concreto sobre a educação, sobre aquilo que é ensinado nas escolas, obviamente para alterar também as memórias. Isto é importante e parece-me que alguma da falta de apoio a Israel, ou não se entender por que razão é que os Estados Unidos devem, de facto, gastar bilhões com o apoio a Israel, não perceber o que é que Israel significa no Médio Oriente, tem a ver com uma falta de conhecimento histórico e dos valores mais tradicionais dos Estados Unidos. E vamos às sugestões desta semana. João, começamos contigo. Eu vou recomendar um podcast feito por um americano, um podcast sobre revoluções. Ele vale por todas as revoluções que lá tem. Ele já faz isto há mais de 10 anos e até já vai no ponto em que escreve ficção científica sobre revoluções e tem uma história sobre uma eventual revolução em Marte. Mas os primeiros trabalhos dele, e vale a pena ver cronologicamente porque está muito bem feito, os primeiros trabalhos deste podcast, que se chama Revolution, são com a Revolução Inglesa, que leva à Revolução Gloriosa, e depois com a Revolução Americana, que depois liga com a Revolução Francesa. Todas essas três revoluções estão ligadas, portanto vale a pena ouvir em conjunto, mas quando fazem 250 anos da Revolução Americana, acho que é uma boa coisa para ouvir no verão,
para quem fica com os livros molhados na praia, pode ser uma boa alternativa. Uma alternativa. Ana, a tua sugestão? Eu agora gostaria de sugerir o filme que a Mónica falou, do Mr. Smith Goes to Washington, que é um dos meus filmes preferidos, por isso, por favor, vejam esse filme, mas também existe aqui uma história da capa da Newsweek, que é Trump was right, e depois entre parênteses, about Venezuela. E eu acho esta peça interessante por duas razões. Primeiro, porque refere aquilo que tem sido a política liderada por Marco Rubio. Marco Rubio tem sido o estrategista de todo o hemisfério ocidental e da política, e é interessante que talvez o facto de isto ter corrido aparentemente bem para os interesses americanos, mas também para os venezuelanos pelo desastre do terremoto, e os Estados Unidos foram a força que tentou dar não só maior auxílio, mas também fazer com que o povo sentisse que alguma ajuda poderia ser benéfica, precisamente numa altura em que a aliança com os Estados Unidos ascendeu e a aliança com a China e a Rússia dentro da Venezuela foi derrubada. E então, em termos daquilo que tem sido a política de ajuda humanitária por causa do terremoto, mas também os desenvolvimentos da indústria do petróleo e daquilo que tem sido os investimentos financeiros, nomeadamente na área tech, isto é importante os Estados Unidos também darem a aparência de que a população está a beneficiar com este novo acordo, e que também aquilo que tem sido o tentar um acordo das instituições democráticas para estabelecer um processo para eventuais eleições abertas e livres, isso é importante. Vamos ver se isso irá ocorrer, mas o interessante é a imagem utilizada, porque essa imagem está inspirada num cartoon de Cecil Rhodes, e isso pode ser também uma crítica àquilo que será Trump e à postura de Trump quanto à Venezuela, porque Cecil Rhodes com certeza não é uma figura vista com bons olhos na redação da Newsweek. Pelo que é interessante ver as escolhas editoriais desse artigo e pronto, para as pessoas também em casa lerem com espírito crítico, e é naturalmente. injusto que o Cecil Rhodes promoveu a infraestrutura de ligação do continente. Mas também pode ter promovido outras Obrigada coisas. por as sugestões desta semana, e foi mais uma edição do Elefante na Sala. Obrigada a todos. Até à próxima, foi um gosto. Muito obrigada.